Segunda-feira, 15 de abril de 1912. Meia-noite e 25. Um sinal de emergência por telégrafo envia a notícia. O navio Titanic da White Star atingiu um iceberg. 4 horas depois, o navio de passageiros recolhe aproximadamente 700 sobreviventes. Frios, molhados, aterrorizados. Eles estavam no navio que jamais afundaria. 1.500 pessoas desapareceram. Essa é a história do que aconteceu depois. A viagem do navio enviado na missão de recuperar os corpos dos passageiros perdidos do Titanic. Os esforços de um homem que inventa todo um novo sistema para identificar os mortos. Ele foi levado a ter que cuidar da identificação daqueles corpos chegando ao Titanic. As fotografias raramente vistas tiradas para ajudar naquela identificação. E a busca até hoje dos parentes das vítimas pela verdade do que aconteceu naquela noite fatídica. E esse cemitério é um monumento à arrogância e à negligência da White Star Line. É assim que eu vejo. Eu sinto raiva de estar aqui. Titanic depois do naufrágio. Halifax, Nova Escócia. O grande porto mais próximo do local do naufrágio, 1.200 quilômetros a noroeste de onde o Titanic afundou. Por um acidente geográfico, o povo dessa cidade vai assumir o papel principal em um dos maiores dramas do século XX. Registro do capitão, 16 de abril, antes do amanhecer. Mackay Bennett foi recrutado pela White Star Line, dona do Titanic. Nossa missão é navegar em velocidade até sua última posição conhecida. Frederick Lander é o capitão do navio Mackay Bennett. Seu dever? Chegar ao local o mais rápido possível e recuperar os corpos do Titanic. O mundo todo quer saber quem sobreviveu ao naufrágio do navio. Mas Lander e sua equipe na Nova Escócia devem encontrar aqueles que ainda estão desaparecidos e possivelmente mortos. 75 homens de aldeias de pescadores próximas a Halifax cumpriram a tarefa de tripular o navio. Eles receberão salários dobrados pelos dias obscuros que terão pela frente. O Mackay Bennett zarpou 2 dias depois que o Titanic afundou. Havia ventos e correntes fortes levando os corpos por muitos e muitos quilômetros. O Mackay Bennett foi construído para navegar no gelo e no nevoeiro. Ele é equipado para encontrar cabos em mares profundos e repará-los. Para essa missão, a tripulação carrega o navio com caixões ao invés de cabos. A White Star Line mandou o Mackay Bennett com 103 caixões a bordo. Então, a expectativa não era muito alta. As expectativas eram baixas porque antes do Titanic partir em 2 e afundar, apenas 1/3 dos passageiros chegou aos botes salva-vidas. Eles foram recolhidos pelo único navio de passageiros que chegou até o local. O resto foi deixado para trás para morrer. Transatlânticos ainda viajavam entre Southampton e Nova York e entre Halifax e outros lugares. Eles não tinham condições de lidar com os corpos, então seguiram adiante e os passageiros relatam seu horror ao verem mulheres na água agarrando as crianças, e uma mulher até estava agarrando um cachorrinho que obviamente era a companhia dela a bordo. Nada restou do grande navio além de ruínas. Na noite em que o Titanic afundou, a temperatura da água no Atlântico Norte era de terríveis 16 graus negativos.
Naquela temperatura, a hipotermia rapidamente se instalaria, forçando o coração a um estado de batimento incontrolavelmente rápido. Ele tenta gerar calor, mas ao invés disso, desvia sangue do cérebro e dos órgãos vitais. Nessas condições extremas, o Capitão Lander sabe que o tempo médio de sobrevivência é de menos de 1 hora. Em Halifax, esse é o homem encarregado. Seu trabalho é se preparar para receber os corpos das vítimas e identificar cada um deles. Não é fácil com a tecnologia da medicina legal de 1912. Muito bem. Muito obrigado. Por favor, leve uma mensagem ao navio. Diga ao Capitão Lander que estamos nos preparando em terra para quantos corpos eles puderem reunir. John Henry Burnstead é escrivão em Halifax. Ele mantém registros de quem nasceu, quem casou e quem morreu. Geralmente é um trabalho leve, mas não agora. De repente, a coisa toda enlouqueceu. Ele tem que reagir, ele tem que parar e se preparar para o ataque. John Burnstead Jr. é descendente de John Henry Burnstead. Ele quer saber como seu parente se tornou um herói desconhecido da tecnologia moderna de identificação. Ele morreu no ano em que eu nasci. Então eu não conheci John Burnstead e eu queria muito saber mais sobre ele quando percebi a importância que ele teve nos dias seguintes ao Titanic. É muito emocionante descobrir o que ele fez. Todos os necrotérios da cidade foram esvaziados e os agentes funerários de toda a província estão em alerta. Burnstead não deixa nada ao acaso. Mas o impacto desse desastre será sentido bem além da costa do Canadá. Em todo o mundo, famílias acordaram sem saber se seus entes queridos estavam mortos ou vivos. Passageiros em botes podem ter sido resgatados e podem estar a caminho de Nova York. Mas os donos do Titanic, a White Star Line, sabem muito pouco e não dão detalhes. Sim. Não, eu não tenho comentários sobre o paradeiro do navio de resgate, nem sei para onde ele vai. A dificuldade agora é descobrir quem sobreviveu e quem morreu. Isso só vai ficar claro quando os sobreviventes chegarem a Nova York. Quando McKay Bennett chegar ao local do desastre para recuperar os corpos. E quando um novo plano for pensado em Halifax, Nova Escócia. Obrigado. Para a identificação e enterro das vítimas. Titanic depois do naufrágio. Quarta-feira, 17 de abril de 1912. Fazem 2 dias que o Titanic afundou e não está claro exatamente o que aconteceu, nem quantas pessoas sobreviveram. A bordo do navio de resgate seguindo para Nova York está Madeleine, grávida de 5 meses, esposa do passageiro mais rico do Titanic. Grávida, sem saber se o marido conseguiria sair do navio e ser resgatado, isso deve ter sido um grande estresse para ela. O nome do marido de Madeleine é John Jacob Astor. A neta dele, Jack Astor Drexel. Meu avô era bem destemido. Ele era um cavalheiro. E aceitou muito fácil o fato de que mulheres e crianças deveriam sair primeiro. Pôs sua esposa no bote e deu um beijo de adeus. Guarda costeira, aqui é o Cameron. Guarda costeira, aqui é o Cameron. Companhia Marconi, qual sua mensagem? 003, câmbio. A companhia Marconi tem tudo a ganhar com o Titanic. É a grande novidade tecnológica da época, usar as ondas de rádio para enviar e receber mensagens. Sim, senhor. A tecnologia da Marconi será crucial para o drama. Horas depois do naufrágio do Titanic, Vincent Astor, filho de John Jacob,
corre ao escritório da Marconi em Nova York frenético, atrás de notícias do pai. Posso ajudar, senhor? Meu pai é John Jacob Astor. Ele tem que ser encontrado e trazido de volta para Nova York. Claro, senhor. Se ele não for encontrado vivo, se ele deu a sua vida a outros, haverá uma recompensa substancial a quem encontrá-lo e identificá-lo. Sim, senhor. Eu vou esperar aqui até ter uma resposta. Vincent tinha uma personalidade isolada. Ele era uma pessoa muito solitária e triste. E acho que ficou acordado a noite toda esperando notícias sobre o Titanic com o operador de rádio. Deve ter sido arrasador. No centro da cidade, na Broadway, número 9. Multidões estão do lado de fora da White Star, gritando uma palavra: assassinos. E a pressão sobre a companhia só aumenta. Uma empresa menor que a White Star poderia falir com esse desastre. John Hill, conhecido como Jock, era o violinista da banda do Titanic. Sua música acalmou os passageiros quando o navio começou a afundar. O neto de Jock passou anos tentando descobrir o que aconteceu a ele durante e depois do naufrágio. Quando foi anunciado que o Titanic estava afundando, a banda imediatamente se reuniu no salão da primeira classe para tocar enquanto os passageiros eram colocados em seus coletes salva-vidas. Jock Hill tinha ido ao mar pela primeira vez aos 14 anos. Ele era um espírito livre com sonhos de se tornar pianista de concertos. E agora, a White Star Line parece não se importar com o que houve com seu músico estelar. Sem respostas. De Liverpool, Southampton ou Londres. E ainda nada nos jornais. Andrew Hill, um professor de violino e pai de Jock Hill. Ele e a madrasta de Jock, Alice, estão preocupados. É dessa casa em Dumfries, na Escócia, que Andrew Hill vai sair para buscar respostas. Ela é a casa da família, lar do avô e do bisavô de Christopher. 2 dias depois do naufrágio, Andrew Hume ainda não sabia se seu filho estava morto ou vivo. Ele enviou telegramas ao Ministério das Relações Exteriores e não obteve resposta. A polícia local não tinha informações. A White Star Line não respondia a seus telegramas. Christopher refaz a viagem feita por Andrew Hume até Liverpool, ao escritório da White Star Line. As descrições mais dramáticas do naufrágio e das suas consequências estavam no Daily Sketch, um tabloide bem popular. E ele dizia que, em Liverpool, na porta do escritório da White Star Line, mulheres com bebês nos braços, de rostos pálidos e tensos, olhos vermelhos de chorar, estavam em pé havia horas, lendo e relendo mensagens vagas que tinham sido publicadas sobre o desastre pela empresa. Mas havia poucos nomes naquela lista. Andrew Hume saiu do trem, andou pela Lime Street e se viu entre pessoas que estavam num estado de desespero pelos seus entes queridos. Da estação Lime Street, Andrew Hume anda pela Church Street até os escritórios da White Star. Ainda é um belo cartão postal da cidade, mas está vazio há alguns anos, está com tapumes e não há nada do lado de fora dizendo o que ele foi um dia. A não ser que era a sede da Oceanic Company, a companhia principal da White Star Line. Mas não existe menção ao Titanic, que foi o responsável pela destruição. 3 dias depois do naufrágio, a White Star Line ainda diz o mínimo possível sobre o desastre. Andrew Hume não recebeu informações sobre Jock que o satisfizessem. Não confirmavam se ele estava vivo ou morto. Então, ele foi da White Star Line ao escritório dos irmãos Black, os agentes musicais, para ver se eles tinham alguma informação. Um dia, esses foram os escritórios de Liverpool dos irmãos Black.
Eles forneciam músicos para navios de passageiros, incluindo todos os 8 membros da banda no Titanic. E foi aqui que Andrew ouviu o que mais temia. Os irmãos Black deram a ele a notícia terrível de que não havia nenhuma esperança, que, de acordo com a informação que eles tinham, a banda tinha afundado tocando Nearer My God to Thee. E Andrew desceu as escadas depois, sentindo-se arrasado. A notícia é arrasadora. Sidjock foi visto tocando um hino tranquilo aos passageiros da primeira classe. Andrew sabe que há poucas chances de seu filho ter chegado a um bote salva-vidas. Logo, a White Star Line vai confirmar a terrível verdade. Apenas 1/3 dos passageiros do Titanic foram resgatados e trazidos para Nova York. É improvável que alguém seja encontrado vivo. De agora em diante, cada notícia será muito delicada. Logo, o mundo vai saber quem está em segurança no navio de resgate e quem não está. E é aí que a verdadeira magnitude da missão de recuperação de corpos vai ser sentida pela tripulação do Mackay Bennett e pelos que esperam em terra. Quinta-feira, 18 de abril de 1912. São quase 4 dias depois do naufrágio do Titanic e às 9h45 da noite, o navio de resgate trazendo os sobreviventes chega em Nova York. Quando se espalhou a notícia que o Carpetia chegaria aqui, jornalistas, fotógrafos, as famílias de todas aquelas pessoas que não tinham a menor ideia, em alguns casos, se os seus entes queridos tinham sobrevivido, todos eles estavam aqui, esperando nessas docas. Então a tensão era palpável. E pelo número de pessoas que estavam lá, o silêncio era incrível. Eles só seguravam a respiração esperando. O local da chegada histórica do navio de resgate agora é o Pier 54, inativo no lado oeste de Nova York. Quando o navio chega, os repórteres se amontoam. E Madeleine se prepara para encarar seu enteado, confirmando a terrível verdade. Esperando nas docas estava Vincent Chester, com uma muda de roupa para Madeleine. E, na verdade, a multidão toda estava esperando para ver a noiva, a mulher que tinha deixado a cidade como recém-casada e estava voltando como viúva. Foi então que ela surgiu. E deve ter se sentido tão à deriva quanto no Atlântico congelante. Como seria sua vida? Para onde ela iria? Depois de ser a famosa noiva daquele homem famoso, o que mais o futuro poderia ter guardado para ela? Quando Vincent vê Madeleine sozinha, ele sabe que seu pai nunca vai voltar para casa. Mas até o corpo ser encontrado e identificado, ninguém pode ter certeza do que foi feito de John Jacob Astor. Ninguém pode ter certeza do que aconteceu a nenhum daqueles que não chegaram em casa. Vivos ou mortos, seus destinos continuam incertos. O homem que tem a chave desse mistério é John Henry Barnstead. Como escrivão de nascimentos, casamentos e mortes em Halifax, ele deve lidar com a chegada de corpos. E ele tem algo a provar. Obrigado. Outro naufrágio trágico assombra Halifax por quase 4 décadas. Quando o jovem Barnstead tinha visto seus superiores falharem na tarefa de trazer para casa os corpos de outro navio da White Star, o Atlantic, naufragado nas margens de Nova Escócia. Poucos corpos foram identificados. Seus pertences foram roubados e as famílias ficaram arrasadas. Barnstead não pode deixar isso acontecer de novo. Ele deve inventar um novo sistema infalível. Quando ele foi levado a ter que cuidar da identificação daqueles corpos chegando do Titanic, eu tenho certeza de que ele disse a si mesmo: vou fazer isso direito.
Identificação, numeração e pertences é o método de Barnstead. Todos os corpos serão numerados, e esse número, com uma descrição e uma lista de pertences, sempre estará com o corpo. É óbvio que ele era um bom administrador, mas ainda penso mais na compaixão que ele devia ter. E para mim isso é o mais importante nisso tudo. Ele era compassivo o suficiente para desenvolver um sistema em que não houvesse mais erros. E assim haveria um desfecho para as famílias. Velozmente pelo Atlântico, o Mackay Bennett agora luta contra a natureza, tempestades da primavera e um mar turbulento. Eles sabiam o que buscavam e tenho certeza de que eram marinheiros durões, tinham um longo tempo no mar. E acho que estavam se preparando mentalmente para aquilo. Com o mau tempo atrasando tudo, não era certo sequer se, quando chegassem lá, algum corpo seria encontrado. Não deve ter sobrado ninguém. O capitão Lander teme que os corpos se dispersem na superfície do mar como resultado do movimento de correntes, ventos e ondas. A direção e a distância são quase impossíveis de se prever. Ele só pode chegar lá o mais rápido que puder. 1, 2, 3, uhul! Quem conhece bem essas águas é o soldado da guarda costeira Phil Walker. A maré naquela parte do oceano vem mais numa direção de norte ao sul com a corrente Labrador. Aqui no exercício de treinamento da guarda costeira, voluntários demonstram como corpos podem se mover rápido na água. Hoje temos uns 5 a 10 nós de vento do sudoeste. A maré está subindo agora, então isso vai ajudar um pouco os corpos a flutuar. Na maioria das vezes, eles flutuam de maneira previsível nessa baía. Mas o movimento dos corpos em meio ao Atlântico é bem menos previsível. Em 1912, corpos e escombros do Titanic flutuam até 64 quilômetros por dia para longe do local do acidente. Os corpos seriam bem mais afetados pela água, pelas correntes, do que pelo movimento do vento, porque eles pesariam mais e as pernas desceriam. Está bom. As roupas teriam molhado mais e pesado. O Titanic afunda perto de onde a corrente quente do Golfo se encontra com a corrente fria do Labrador. Entre as águas mais rápidas do mundo, terá restado alguém quando Mackay Bennett chegar lá? Sexta-feira, 19 de abril de 1912. Faz mais de 4 dias que o Titanic afundou e o navio de resgate Mackay Bennett está a caminho do encontro com as vítimas. Guarda costeira, aqui é o Cameron. Guarda costeira, aqui é o Cameron. 1003, câmbio. Entendido. Verificando. Ok, pode seguir em frente. Aqui no exercício da guarda costeira, os corpos resgatados da água são transferidos para o navio de resgate. O navio da guarda costeira, o Sambro, carrega 3 mortos do porto de Chester para um local seguro onde os corpos serão transferidos a serviços de emergência de saúde. Nesse momento, nossa responsabilidade com os corpos acaba. Phil e sua equipe têm o mais moderno em gruas e cabos de alta tecnologia para facilitar seu trabalho. A equipe do Mackay Bennett terá que confiar em força e trabalho, às vezes em forma líquida. Registro do capitão, 19 de abril. O clima está ficando mais traiçoeiro. Pedi que o suprimento de rum fosse dobrado de 118 para 236 mililitros. Os homens precisarão de toda a bravura que tiverem para encarar o que estão prestes a descobrir. Frederick Hamilton, o engenheiro do navio, mantém um registro detalhado durante toda a viagem. 20 de abril de 1912. Mal se vê um enorme iceberg ao norte. Estamos agora bem perto da área onde estão as ruínas de tantas esperanças e preces humanas. O embalsamador fica cada vez mais animado enquanto nos aproximamos do local de suas futuras atividades profissionais. John Snow é o embalsamador a bordo do Mackay Bennett. Sua família ainda faz embalsamamentos em Halifax.
O navio levava fluido suficiente para embalsamar 70 corpos. Muito ou pouco, quem saberia? Jon Snow sabe que mesmo no frio congelante do Atlântico Norte, ele terá que trabalhar rápido para preservar os corpos, senão eles vão se decompor antes que possam ser trazidos para casa. E até que Mackay Bennett chegue em Halifax, ele vai ter que trabalhar sozinho. A documentação dizendo que Snow pediu que a tripulação fornecesse uma mesa mortuária enquanto ele estivesse a bordo e tinha seus fluidos de embalsamar organizados para que pudesse fazer tudo o mais rápido possível. Eu acho que ele montou um necrotério móvel. Os homens costuraram sacos em lona. Um detalhe vital no método de Barnstead. Cada saco tinha um número em estêncil. Era nele que os pertences dos bolsos dos mortos eram colocados. No domingo, 21 de abril, o Mackay Bennett chega ao local do naufrágio. O capitão Lander desliga os motores. Há um momento de silêncio. E então a atividade deve começar. Não há tempo a perder. Ele ordena que um barco desça e descreve o evento no registro do capitão. À deriva. Vento oeste-sudoeste, de força 4. Latitude 41,59 norte, 49,25 oeste. Pegando corpos. Registrando icebergs. Maré considerável. Muitos corpos tinham boiado. Mas, para a surpresa da tripulação, outros ainda estavam agarrados às ruínas. O barco desceu. O trabalho começou e continuou o dia todo na captura de corpos. Erguer os restos encharcados até o barco não é tarefa fácil. Eles podem ser bem pesados. O termo peso morto é usado e há um motivo para isso, porque eles não ajudam em nada na sua captura. Acho que quando Mackay Bennett chegou, eles devem ter visto acima da água os corpos congelados, com gelo. Gelo nos cabelos, nas sobrancelhas e até gelo nos cílios. Eles deviam estar em condições muito ruins da superfície para cima. Depois que começaram a puxar os corpos da água, e devem ter notado que a porção de baixo dos corpos devia estar bem mais decomposta do que de fora da água e acima da superfície. Pusemos 51 a bordo hoje. 2 crianças, 3 mulheres e 46 homens. E o mar ainda parece tomado. Depois que os corpos foram removidos da água e foram expostos ao ar, isso também apressou a decomposição, já que eles estavam molhados. Então, se eles começassem a derreter no ar mais quente que a temperatura da água, isso sem dúvida apressaria a decomposição também. Então, toda a operação, com certeza, era uma corrida contra o tempo. Os corpos deveriam ser recuperados, desnudados, examinados e registrados de acordo com as instruções de Barnstead. Primeiro, os corpos são deitados no deck. Depois, as roupas são removidas e cada item é descrito e anotado. As roupas serão queimadas para evitar os caçadores de souvenirs. 2 pessoas sempre estarão presentes enquanto os pertences são retirados de cada corpo. Isso é feito para que nada seja perdido ou roubado. O inventário completo dos bolsos dos mortos é registrado para ajudar na identificação a bordo ou mais tarde em terra. Eles mantinham um diário, um registro com as descrições de cada corpo
e o número designado a ele, uma descrição dos pertences pessoais e a colocação desses pertences em sacos antes que eles se misturassem com os de outras pessoas. O número designado ao corpo será pego por Barnstead em terra e seguirá a pessoa em todos os registros. Ele foi um inovador no desenvolvimento de sistemas para lidar com centenas de crimes, principalmente em desastres em massa. Os princípios de identificação, numeração e pertences de Barnstead ainda são usados hoje pelos serviços de resgate de bombeiros, polícia e guarda costeira. O oficial de transporte é o encarregado de assegurar que as pessoas sejam trazidas a bordo. São responsáveis por dar números codificados, sendo homem ou mulher não identificados ou se tiverem um nome. Há um elemento humano ao lidar com gente morta. Temos que respeitá-las e respeitar o fato de que seus pertences vão para seus entes queridos. E quem já perdeu alguém sabe que isso é muito, muito importante. O quarto corpo retirado da água no primeiro dia é o de um garotinho loiro de talvez 3 anos. Não há indicação de quem ele seria. Seus sapatos são mantidos como o único item que pode ajudar depois na identificação. Ele é o corpo mais jovem retirado da água e ficará famoso no mundo como a criança desconhecida do Titanic. Já chegaram em terra as notícias de que o Mackay Bennett encontra corpos. Isso faz ainda mais pressão na tripulação. Não só para encontrar crianças, não só para encontrar pessoas comuns no navio, mas para encontrar os grandes nomes, nomes como de John Jacob Astor. Segunda-feira, 22 de abril de 1912. No Atlântico Norte, chega ao Mackay Bennett a notícia de que Vincent Astor prometeu uma recompensa de $10.000, por volta de 250 mil hoje, para quem encontrasse o corpo de seu pai. E na segunda-feira, 22 de abril, parecia que essa recompensa seria paga. John Jacob Astor é rapidamente identificado pelas iniciais em seda dentro de seu colarinho, por suas abotoaduras de diamantes e os $3.000 em dinheiro em seus bolsos. Astor era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos e uma figura conhecida na cidade. Ele era frequentemente visto andando na Quinta Avenida com seu Herder Terrier, Kitty, que viajava com ele no Titanic e foi visto a última vez latino no deck. Meu avô amava qualquer tipo de invenção. Ele adorava pensar no que aconteceria no futuro. Ele escreveu um livro de ficção científica como aqueles do H.G. Wells e inventou muitas coisas que foram patenteadas. Um freio de bicicleta, superfícies para a estrada, um motor de turbina que acho que ele fez e muitas outras coisas. A identificação do corpo de Astor é a maior notícia até então. O desfecho trágico para sua família e uma história que vai chegar às manchetes em torno do mundo. O caixão mais elaborado a bordo do Mackay Bennett foi reservado para o passageiro mais rico do Titanic. Mas, como o corpo número 124, seus documentos são guardados como de qualquer outro aqui em Nova Escócia. John Barnstead, descendente do escrivão pioneiro John Henry Barnstead, se encontrou com Gary Chakla, arquivista da maior coleção do Titanic no mundo. Esse arquivo guarda os documentos autênticos criados sob instrução de John Henry Barnstead. Você já ouviu na sua família sobre a invenção desse sistema? Alguma coisa na família? Alguma história sobre isso? Não, até uns 10 anos atrás, quando minha filha procurou no Google. Ela fez uma pesquisa e, de repente, encontramos John Henry Barnstead, que era meu avô. E depois soubemos que ele não estava envolvido nisso. Foi John Henry Barnstead, seu primo.
e descobrimos que ele estava envolvido na identificação das vítimas do Titanic. O sistema funcionava com um livro de John, mantido no Mackay Bennett. E cada página era dedicada a um dos corpos recuperados do Titanic. Como você pode ver, nesta página diz não identificado, e essa dá o nome do indivíduo. Quando eles voltaram aqui, revisaram esse material e produziram o registro que temos. Esse talvez seja o homem mais famoso a bordo do Titanic, John Jacob Astor. Você tem a idade dele, as roupas, seus pertences e o número de seu corpo que foi colocado no caixão ou no saco de lona. E como você pode ver, eles puseram o 124, número 124 e roupas de novo e pertences. John Henry Bernstein queria que os registros do Titanic fossem guardados para as futuras gerações. É incrível que isso tenha sido parte das coisas dele e reúne esses registros maravilhosos que permitiram que ele fizesse a identificação de tantos corpos. Tudo começou com esse livro e foi ele que esteve no mar, perto de onde o Titanic afundou. Fascinante. Se não fossem esses registros, dezenas de famílias teriam ficado sem seu desfecho. Mas ainda há semanas, até meses de agonia por vir. Terça-feira, 23 de abril de 1912. Em todo o mundo, as famílias esperam desesperadamente por notícias do local do naufrágio do Titanic. Mas até a prova da morte ser encontrada, é da natureza humana manter a esperança viva. Na cidade escocesa de Dumfries, a operária de fábrica Mary Constant é noiva do violinista do Titanic, Jock. A família dele não aprova a relação. Mas Mary e sua mãe não têm a quem recorrer para obterem informações sobre Jock. Christopher Ward é o neto de Jock e ele pesquisa a história de Jock e Mary. Uma semana depois que o Titanic atingiu o iceberg, Jock já é considerado herói em sua cidade natal, mas ninguém sabe o que foi feito dele. Antes do Titanic zarpar, Mary se despediu de Jock na estação de Dumfries. Foi uma despedida emocionada, já que ele partia numa viagem especial. Era a viagem de estreia do Titanic. Mary foi com ele à estação e eles desceram as escadas e chegaram na plataforma no momento em que o trem parava. Mary tinha acabado de dizer a Jock que estava grávida. Ele seria pai. Eles concordaram em manter isso em segredo até a sua volta. Ele pulou no trem, abriu a janela, eles se beijaram e, claro, essa foi a última vez que ela o viu. A última comunicação de Jock do Titanic foi um postal enviado a Mary de Southampton. Ele queria se casar com ela, independente do que sua família achasse. Todo meu amor, Jock. Andrew Hume tinha muitas ambições para seu filho e esperava que ele se casasse com alguém acima e não abaixo dele. Ele não queria ver Jock preso a uma garota de família pobre. Não venha mais aqui, mocinha. E não, eu não tenho notícias. Naquela mesma noite, no meio do Atlântico, o capitão Lander confirma à sua equipe que o dinheiro da recompensa de Astor será deles. Vejam como uma recompensa por todo o trabalho que estão fazendo. Não só pelos ricos, mas por essas pobres almas. Todos são iguais aos olhos de Deus. Mas nem todo mundo é igual quando se trata do que acontece aos corpos encontrados no oceano. O Mackay Bennett fica sem caixões. Agora chegam as decisões difíceis.
Registro do capitão. Segunda-feira, 22 de abril. Os ajudantes amarraram 24 corpos não identificados e prenderam um peso de 23 quilos em cada. Às vezes, os corpos estão tão danificados que a identificação é impossível. Alguns corpos não estavam em bom estado, obviamente, depois de estarem na água por alguns dias congelados. Alguns corpos podiam estar destroçados ou ter sofrido muitos traumas. Isso dependeu da forma de como eles deixaram o navio. O entregamos às profundezas. O enterro no mar requer uma profundidade de ao menos 182 metros e um peso dentro do limite para evitar que o corpo flutue. Prevendo isso, o capitão Lander armazenou grades de ferro no navio. Simplesmente não era possível levar todos para casa. Mais tarde ficou claro. Quase todos os corpos deixados no mar são de passageiros da terceira classe ou da tripulação jogados às profundezas com uma cerimônia religiosa adequada, mas para nunca mais serem vistos. Podemos ver pela documentação que houve muita reverência no trato dos corpos. Eu acho que eles estavam tentando ser o mais respeitosos possível. Frederick Hamilton, o engenheiro-chefe, registra a cena em seu diário. As palavras "entregamos esse corpo às profundezas" são repetidas. E a cada intervalo vinha o som da água quando o corpo afundava no mar, numa profundidade de uns 3 quilômetros. Splash, splash, splash. O enterro no mar é sempre difícil de fazer porque as pessoas querem um desfecho, as famílias também. Depois que Mackay Bennett voltou ao porto, a controvérsia sobre os enterros no mar durou meses. Acho que não é justo julgar as pessoas da época pelos padrões de hoje, porque elas apenas tinham poucos recursos para trabalhar. Hoje temos tecnologia, investigações de DNA e tudo mais. Eles não tinham nada na época e eu acho que é realmente injusto comparar. Na noite de 22 de abril, um segundo navio de resgate deixa Halifax para se unir à busca de corpos. Ele vai chegar 3 dias depois. Enquanto isso, o Mackay Bennett deve continuar buscando. Na manhã seguinte, o corpo de um dos músicos do Titanic é retirado do mar e recebe o número 193. Seria esse o corpo do violinista Jock? Seu neto Christopher Ward chega a Halifax para descobrir por que os entes queridos de Jock tiveram que esperar tanto por respostas. Já chegavam histórias de que o Mackay Bennett tinha recolhido quase 100 corpos. Quando você pensa que havia 1.500 pessoas mortas na água, as chances do corpo do Jock estar entre eles eram de 20 para 1. Eu acho que, sabe, muito reduzidas. Na terça-feira, 23 de abril, o corpo de número 193 foi trazido a bordo pela tripulação do Mackay Bennett. Primeiro, o corpo é examinado em busca de marcas distintivas, altura e peso aproximado. 193, homem, altura 1,74, peso 66 quilos. Eles o descreveram como tendo 27 anos. E Jock tinha apenas 21. Eu suspeito que quando disseram ao pai dele que um músico de uns 27 anos foi encontrado, ele imaginou imediatamente que não podia ser seu filho Jock. Cabelos encaracolados, claros, barbeado. Depois que as características de identificação são anotadas, o corpo é preparado para embalsamar. O processo de embalsamento envolve limpeza dos corpos para remover bactérias na superfície e envolve a substituição de fluidos do corpo. Então você tenta basicamente substituir o sangue. Para fazer isso, hoje em dia, temos sistemas complicados que usam pressão e
podem substituir os fluidos enquanto o fluido de embalsamar é impulsionado para dentro. Naquele tempo, era um pouco menos técnico. Os conservantes eram bem mais básicos, muito mais rústicos. Eles usavam etanol, metanol e formaldeído, que, como sabemos, é um produto químico muito perigoso até mesmo para a pessoa que manuseia. Não há caixão para o corpo número 193, só um lugar abaixo do deck no gelo. O número chocante de mortos no Titanic deixa o mundo todo atônito. E em lugar algum isso é mais evidente do que nas docas de Southampton, onde o navio irmão do Titanic Olympic está prestes a fazer sua viagem cruzando o Atlântico. 2 semanas atrás, o Titanic deixou o porto com poucos coletes salva-vidas. Agora os olhos do mundo estão na outra embarcação de luxo da White Star. Apenas 20 coletes no Olympic? Como no Titanic? Oh, temos que mandar uma mensagem para Southampton. Apesar da tragédia, o Olympic está prestes a zarpar sem coletes suficientes. O lugar está um tumulto. Apenas o White Star. Não importa de onde vão sair. Precisamos de mais um navio agora. No final, 40 barcos desmontáveis dos militares são embarcados. Mas eles não são adequados para a situação. Eles pediram aqueles barcos de resgate dobráveis improvisados, que eram velhos e estavam todos podres quando a tripulação testou. Pelo menos um deles não funcionou, estava aos pedaços. E aí eles souberam que tinham que ir para o mar com aqueles barcos inadequados e não estavam preocupados com eles mesmos, mas com os passageiros. O New York Times designa um repórter para a matéria. Depois de examiná-los, os homens ficaram pasmos ao descobrir que os barcos estavam podres, impróprios para navegar e a maior parte não estava apto para o uso. Com apenas 3 exceções, toda a tripulação de bombeiros, mecânicos e carvoeiros parou de trabalhar. 10 dias depois, nesse tribunal, a tripulação foi considerada culpada de motim, mas teve perdão imediato. Entendido. Então a viagem vai ser atrasada até haver provisões de segurança adequadas. E vamos anunciar que, por causa disso, o Olympic vai atrasar a chegada em Nova York. Tá bem. A White Star Line foi forçada a admitir a derrota. Nenhum navio sairia mais do porto sem botes salva-vidas suficientes. Em Halifax, a tensão cresce. A cidade está cheia de parentes ansiosos esperando notícias. Deve ter sido horripilante para eles, porque, de certo modo, a melhor notícia seria que seu parente estava morto no navio. E a pior notícia era que ele estava morto mesmo e nunca mais seria encontrado, sem túmulo para chorar, nem local de visitas. Os planos de John Henry Burnstead estão no lugar. Ele só não pode agora esperar ansiosamente junto com os outros. Mackay Bennett ainda está no mar. Seu trabalho está quase terminado. Mas um forte nevoeiro se aproxima. O engenheiro-chefe Frederick Hamilton registra a cena em seu diário. Quarta-feira, 24 de abril. Frios, molhados e miseravelmente sem conforto, todos os ajudantes se equilibram contra o forte balanço do barco enquanto ele segue pelo Atlântico. E até os mais fortes refletem sobre suas esperanças e medos, o desânimo e o desespero daqueles que perderam o apoio e o orgulho dos mais queridos e mais próximos nessa tragédia. No sábado 27 de abril, 306 corpos foram recuperados. O resto dos 1.500 desaparecidos afundaram com o navio ou se dispersaram pelo mar. O Mackay Bennett entrega o trabalho de recuperação dos últimos corpos ao barco de apoio e volta para casa. Vento moderado. Ajudantes armazenam corpos no deck e prendem caixões na popa. Agora o mundo observa e espera. O Mackay Bennett em breve chegará a Halifax. Mas a chegada do navio dos mortos trará conforto ou desespero para os parentes que aguardam.
No início da manhã de terça-feira, 30 de abril, 15 dias depois do Titanic ter afundado, o Mackay Bennett chega a Halifax, em Nova Escócia. Terça-feira, 30 de abril de 1912. O jornal de Halifax escreve que seu convés de ré tem uma pilha alta de caixões e na frente 100 corpos enrolados. O mundo todo esperava a volta do Mackay Bennett, mas foi deste ponto, em Citadel Hill, em Halifax, que o navio foi visto pela primeira vez vindo para o porto. Era uma manhã de abril fria e enevoada. Fins de abril, quando ele foi visto saindo de trás da ilha de McNab. E esse foi o sinal de que a catedral deveria começar a tocar seus sinos. Enquanto os sinos da catedral tocavam, outros 40 sinos de igrejas em Halifax também tocaram numa grande cadeia de luto pela cidade. Milhares de pessoas, muitas delas com conhecidos no Titanic, fizeram filas no cais, esperando a volta do Mackay Bennett. Às 9h30 da manhã, o Mackay Bennett ancora no pier em Halifax. Todos os presentes estão em silêncio e sem chapéus. Quando passou pela ilha de St. George, eles puderam ver os corpos empilhados até em cima no deck, e houve um suspiro de horror nesse momento. Corpos das vítimas do Titanic chegam a Halifax. A imprensa mundial foi mantida informada pela máquina da Marconi, colocada pela Associação de Imprensa na entrada das docas. Total de corpos recuperados pelo Mackay Bennett, 306. Número trazido a Halifax, 190. Número de identificados deixados no mar, 56. Número de não identificados deixados no mar, 60. Número de identificados trazidos a Halifax, 65. Número de não identificados trazidos a Halifax, 125. Agora, John Henry Barnstead deve iniciar o trabalho de registrar os 190 corpos recuperados no mínimo de dias possível. Sua experiência profissional estava sob os holofotes. Ele precisou de 3 horas e meia para descarregar a horrível carga do navio. Entre a multidão que esperava estava Vincent Astor. Ele viajou de Nova York em 3 vagões de trem particulares. O corpo de seu pai será transferido para Nova York em 24 horas. Mas a maioria das vítimas do Titanic nunca será levada para casa. Lamentamos que não haja meios para que levem para casa os corpos recuperados sem despesa alguma. Nos casos em que se desejar que isso seja feito, só poderemos executá-lo mediante um depósito de 20 libras inglesas. As famílias terão que pagar para ter seus entes queridos levados de volta e a maioria não pode pagar. Dos 190 corpos, 150 nunca sairão de Halifax. Das docas, eles serão levados para a pista de curling do Mayflower. Esse é o único lugar grande e frio o suficiente para armazenar os corpos. O clube agora está em outro lugar, mas o legado continua. Descobrir que ele usou a pista do clube Mayflower é outra peça do quebra-cabeças. Eu estou aprendendo cada vez mais enquanto pesquisamos John Barnstead. E saber a maneira como ele arrumou esse lugar para quando os parentes viessem ver seus entes queridos me deixa muito orgulhoso. Ele sabia que quando os corpos chegassem do Mackay Bennett, eles se deteriorariam e ele tinha que ter um lugar que fosse frio e espaçoso para poder trabalhar. Corpos são levados para a área principal da pista, onde cubículos de lona são armados para que as famílias possam ver os caixões abertos. Há a questão da privacidade e de querer saber se os corpos foram tratados com respeito.
Para evitar caçadores de souvenirs, só poucos itens de vestuário estão guardados, incluindo os sapatinhos que pertenceram à criança desconhecida retirada da água pelo McKay Bennett. Sacos de lonas contendo valores, cartas e enfeites dos mortos são mantidos com os corpos até o enterro ser possível. John Henry Barnstead está ocupado expedindo certidões de óbito. Em todos os casos, a causa da morte é descrita como afogamento acidental no navio Titanic no mar. Provavelmente eles não se afogaram. Eles devem ter congelado até a morte. Isso é uma coisa que as pessoas dizem e é aceito. Eu acho que é aceito que as pessoas afundaram, mesmo se não tenha sido este o caso. Barnstead sabe que discussões sobre a causa da morte podem causar atrasos desnecessários e sofrimento para as famílias. Não era só pela burocracia. Eu acho que ele estava preocupado em identificar os corpos e devolvê-los aos seus entes queridos. Eu acho que ele estava preocupado com as pessoas que iam ter que lidar com essa tragédia. No mesmo dia em que os corpos foram levados à pista de curling em Halifax, correspondências são entregues na George Street em Dufferin, lar do violinista desaparecido Jock. Elas sempre chegam pontualmente às 8 da manhã. Cada dia sem notícias trazia decepção. Mas ninguém esperava que quando uma notícia chegasse, ela fosse aviltante. É dos irmãos Black. Caro senhor, pedimos o obséquio de nos enviar a soma de 5 shillings e 4 pences, que nos deve baseado no seguinte. Eles nos pedem o pagamento do uniforme de nosso filho morto. Agora já faz 3 dias que o McKay Bennett trouxe os corpos do Titanic para casa em Halifax, Nova Escócia. Igrejas como essa, a de St. George, estão sendo preparadas para uma série de missas de mortos. A atmosfera na cidade é sombria e chorosa quando os primeiros 36 caixões numerados são levados para serem enterrados. Deve ter havido um enorme sentimento de raiva junto com a dor. E eu acho que a raiva cresceu com o passar do tempo. Havia uma imensa sensação de perda, mas não necessariamente a perda daqueles dentro do Titanic. No sábado 4 de maio, o funeral de John Jacob Astor acontece em Rhinebeck, Nova York. Seu corpo foi enterrado no mausoléu da família. Ele deixa um filho e uma viúva grávida. Uma viúva de 18 anos. Essa garota nunca tinha saído da proteção de um homem. Fosse seu pai ou seu marido. E de repente ela estava sozinha no mundo. O único homem na sua vida seria o seu enteado hostil Vincent Astor. Como seria a sua vida? Para onde ela iria? Então, depois de ser a famosa esposa desse homem famoso, o que mais o futuro poderia ter guardado para ela? Em Halifax acontece outro funeral bem diferente. Imagine a emoção nessa igreja. 500 pessoas vieram ao funeral de uma criança de 3 anos, desconhecida e sem nome. A família Astor ofereceu uma recompensa de $10.000 pela recuperação do corpo de Astor e cumpriu sua palavra quando o navio chegou. O capitão Lander recebeu dinheiro, que foi dividido com os outros membros da tripulação. A tripulação usou parte do dinheiro da recompensa de Astor para pagar o funeral da criança e eles carregaram o pequeno caixão. Em memória de uma criança desconhecida cujos restos foram recuperados do Titanic, 15 de abril de 1912. O serviço foi conduzido pelo vigário anglicano que tinha estado a bordo com eles quando o corpo foi encontrado no mar. Eu o devolvo à terra. Das cinzas às cinzas,
do pó ao pó. A generosidade da tripulação do Mackay Bennett estava em contraste com o comportamento da White Star Line, que negligenciou seu dever de cuidar dos seus passageiros e tripulação, e mesmo depois, nunca sequer pediu desculpas. Isso foi chocante. Uma verdade chocante sobre o que aconteceu ao Titanic. Agora o corpo de Wallace Hartley, o líder da banda do Titanic, está a caminho da Inglaterra para um funeral de herói. Ele foi recuperado 3 dias antes do Mackay Bennett voltar para casa e foi identificado imediatamente. Por que a identidade do líder da banda Wallace Hartley foi reconhecida tão rápido? Havia vários itens marcados com WHH, incluindo sua caneta tinteiro de ouro, sua caixa de fósforos de prata, mas acho que a mais indicativa era o telégrafo para Hartley, mestre da banda do Titanic. Devia haver uma lista de passageiros e tripulação a bordo do navio, e quando viram escrito Hartley, sabiam que tinha que ser o Wallace H na hora. A família de Jock e também sua noiva, que era a minha avó Mary, estavam compreensivelmente nervosos, sem saber se seu corpo tinha sido recuperado ou não. E deve ter sido muito difícil esperar para saber. Na segunda-feira, 6 de maio, mais corpos, muitos deles ainda sem nome, são enterrados no cemitério Fairfield Law, em Halifax. Naquele dia, o corpo número 193, o jovem com o uniforme da banda, é enterrado ainda sem identificação. Ele não tinha nome. 100 anos depois, 40 das 121 tumbas não têm nomes nelas, só números. O número 257, descrito como um homem de 1,70 m, de 38 anos, camisa verde rasgada, vestindo um macacão, possivelmente era um engenheiro. À sua direita está o 179. Talvez um bombeiro, de bigode fino, 86 quilos. Mas ninguém ainda reclamou, nenhum deles. Este cemitério realmente é um monumento à arrogância e à negligência da White Star Line. É assim que eu vejo. Eu sinto raiva de estar aqui. Enquanto os funerais acontecem, John Henry Barnstead ainda está em sua mesa. Barnstead representava o povo da cidade de Halifax, e isso estava sob responsabilidade dele. Não apenas por compaixão e por fazer isso pelas famílias das vítimas, mas para mostrar a Halifax que eles tinham alguém que ia fazer o serviço corretamente, para que a cidade se sentisse bem com a recuperação completa de todos os corpos. A sexta-feira seguinte tem os últimos enterros em massa de vítimas no cemitério Fairfield Law, quando 33 corpos são enterrados. Eu estive envolvida na tentativa de identificação de 3 vítimas enterradas em Halifax. E os métodos de Barnstead ainda são muito válidos, porque mesmo com o DNA, você tem que ter algo para comparar. Então, se você não determinar quais daqueles corpos numerados pertencem a que famílias, baseado na documentação, é como buscar uma agulha no palheiro. John Henry Barnstead arranjou uma última garantia para ajudar na identificação para as próximas gerações. Segunda-feira, 6 de maio de 1912. Em Halifax, na Nova Escócia, ainda há vítimas do Titanic sem nome esperando ser enterradas. Muitos corpos não puderam ser identificados por parentes porque eles não puderam vir até aqui. As vítimas eram de todos os lugares da Europa e algumas pessoas não podiam vir porque não tinham condições. Então, John Barnstead teve que pensar no método de identificação de alguma outra forma. Então, tirou fotografias. John Henry Barnstead chama um fotógrafo local para a tarefa de fotografar todos os corpos não identificados.
O uso da fotografia para a identificação de corpos ainda é uma ciência nova em 1912. Essas fotografias mostram vítimas reais do Titanic. Elas estão guardadas em coleções particulares e são raramente mostradas. No final, será que as fotografias é que podem resolver o mistério do músico não identificado número 193? Dentro da pista de curling do Mayflower, há calmaria pela primeira vez em mais de 10 dias. O trabalho de John Henry Barnstead está quase terminado. De todos os corpos trazidos a Halifax pelo Mackay Bennett e por outros navios, só faltam 4. Quarta-feira, 14 de agosto de 1912. Newport, Rhode Island, 1912. Cidade de Newport. O playground dos super ricos de Manhattan. Se John Jacob Astor tivesse sobrevivido ao Titanic, ele teria vivido aqui com sua nova esposa Madeleine. Newport foi a primeira colônia de verão americana. Era como se fugia do calor de Nova York. E todos iam de barco. Meu avô adorava o barco Normal Row. Ele vinha de cima do rio Hudson até chegar a Newport. Era um lugar maravilhoso construído pela minha bisavó, a mãe de John Jacob. O casamento de Astor com Madeleine escandalizou Newport. Ele tinha 47 anos e já havia sido casado. Ela tinha 18, era mais jovem que o filho de Astor, Vincent. Madeleine era bonita, doce, diferente de sua primeira mulher, muito atlética. Ela foi uma grande estrela do tênis. Ele ficou apaixonado instantaneamente por ela, porque ela não era só uma garota da sociedade. Ela era divertida, gregária e muito mais jovem. Mas era muito atraente. Como noiva adolescente, Madeleine foi ignorada, mas como viúva repentina, a alta sociedade correu para apoiá-la. O Titanic muda tudo. Newport deve ter sido bem afetada pelo naufrágio do Titanic e, num nível abstrato, foi um grande alerta de que coisas ruins acontecem aos ricos. Durante o verão de 1912, Madeleine fica na mansão dos Astor, em Nova York, esperando o nascimento do bebê. Ela ganhou a simpatia e a aceitação da maioria, mas não da família de seu marido morto. Vincent estava pronto para herdar o trono. E, de repente, tinha outro filho vindo. E havia, sim, 50% de chance de ser outro menino. Então, era uma preocupação que ele não tinha, porque a vida parecia tão estável. E, de repente, o Titanic afundou e a vida do Vincent ficou em suspenso. No centro da cidade, no escritório da Marconi, eles querem ser os primeiros a dar a notícia do nascimento do Astor. É uma grande história. Na quarta-feira, 14 de agosto, exatamente 4 meses depois do Titanic atingir o iceberg, Madeleine Astor dá à luz um filho, John Jacob Astor VI. Pesando 3,5 kg, o recém-nascido é herdeiro de $3 milhões, ou 5% da fortuna de Astor. Vincent manda uma caixa de rosas, mas não visita Madeleine. Ela tirou o pai de perto dele. E ele agora se sentia responsável pela madrasta e pelo bebê. Mas acho que ele deve ter sentido que ela o roubou dele. A dor de Vincent ecoou pelo mundo. Em Dumfries, sexta-feira, 9 de agosto, seria o 22º aniversário de Jock. E depois de meses de incerteza, finalmente há uma novidade na identificação de seu corpo. Christopher Ward, neto de Jock, pode refazer a sequência exata de eventos.
Nos arquivos de Nova Escócia, ele descobriu que a atenção de Barnstead aos detalhes tornou a identificação possível. Tínhamos uma ficha completa de John Law Hume, começando com as folhas principais dizendo seu sexo, sua idade aproximada, cor de cabelos, número, que roupa ele usava no momento e os pertences encontrados com o corpo que foi enterrado depois de 2 de maio. Temos uma carta do Sr. Wingate dizendo que o corpo foi identificado por uma fotografia de John Law Hume. Anote isso, por favor. Para Frederick Matters, subsecretário da província de Halifax, Nova Escócia. Terça-feira, 16 de julho de 1912. Caro senhor, o número 193 não identificado. Nosso escritório em Southampton nos avisou que conseguiram identificar o número 193 como John Law Hume, músico da banda que tocava no Titanic, a partir de uma foto. Esperávamos identificar esse corpo, já que uniforme e pertences indicavam ser um dos músicos da banda. Os parentes do Sr. Hume pediram os pertences, que são de valor ínfimo. Então, esperamos que possam permitir nosso acesso a eles, o que agradecemos imensamente, etc, etc. Na quinta-feira, 22 de agosto, um pacote é entregue na George Street, número 42, em Dumfries. Dentro desse pacote está o que havia nos bolsos de Jock, coletados, guardados e numerados 4 meses antes no Mackay Bennett. Quando o pacote é aberto, os pertences de Jock ainda estão no saco mortuário, cheirando a água do mar. O relógio de bolso, sua caixa de cigarro de couro, 2 lápis, 3 moedas, um abafador de violinos e um botão do Correio Real Africano. O total de seus pertences. Eu me sinto como um detetive que pode fechar um caso, finalmente, e ainda possui uma ligação emocional imensa com os documentos e também com o processo. Agora que Christoph sabe o que aconteceu ao seu avô, ele pode finalmente homenageá-lo na antiga pista de curling de Mayflower, necrotério temporário das vítimas do Titanic, agora uma loja do Exército e da Marinha. Foi aqui que terminou a jornada do Jock. Tendo entrado no Titanic quase 3 semanas antes, é aqui que ela termina. É difícil imaginar, olhando essas prateleiras de roupas e tudo mais, é difícil imaginar que esta foi uma pista de curling e ainda um necrotério. Aqui havia 60 mesas de madeira montadas onde os mortos eram deitados. Eu me sinto triste em imaginá-lo deitado numa mesa, congelado ali, sem vida. Foi um fim terrível para um sonho, o sonho de um jovem. Acabar aqui foi terrível para ele e para todos que estavam envolvidos na tragédia. Não importa quantas bandeiras tremulem e quantos casacos sejam pendurados em araras. Estas salas sempre serão necrotério, mesmo. A confirmação final veio de uma fotografia tirada antes de seu enterro e enviada a seus parentes em Southampton. Aquela fotografia agora está perdida, mas sua existência prova a força do método Barnstead. É possível, sim, identificar vítimas além do túmulo. Dumfries, Escócia. Aqui em Dumfries, Escócia, o único violino toma o centro do palco.
Esse é um instrumento que foi tocado por Jock, o violinista que afundou com o Titanic. Christopher, neto de Jock, está vendo o violinista tocar. Jock tinha apenas 21 anos quando o navio afundou, mas continuou tocando heroicamente para manter a calma dos passageiros. Vemos a Katrina no palco, tocando tão lindamente. E sabemos que quando ela foi tocada, foi a última coisa que as pessoas ouviram. Enquanto saíam do navio em barcos de resgate, elas ouviam o som da banda tocando Nearer My God to Thee, ecoando nas águas. Enquanto Jock tocava aquela música, ele devia saber que nunca encontraria seu futuro filho. Mas agora Mary Costin deve criar o bebê sozinha. Quando se aproxima o nascimento, ela escreve ao Fundo de Apoio ao Titanic. Ela precisa de dinheiro e rápido. Eu vou dizer a eles que eu sou a noiva do Jock Hume, violinista da banda do Titanic, e estou esperando um filho dele para outubro. Uma grande reserva financeira já existia nos Estados Unidos e, inclusive, na Grã-Bretanha, para os dependentes dos músicos daquela banda. Esse fundo é crucial porque a White Star Line se recusou a pagar indenizações. Eles dizem que a banda era terceirizada, não era da tripulação. Se levarem isso aos tribunais, eles não vão nem pensar. Famílias pobres como os Costin dependem da caridade, esperando todo dia uma resposta do Fundo de Apoio ao Titanic. Mas quando ela chega, não é uma boa notícia. Tenho que me reinscrever depois do nascimento, dando a evidência de paternidade. Ela recebe uma resposta bem educada, dizendo que eles não podiam considerar fazer nenhuma doação até que a paternidade fosse comprovada, porque eles não queriam denegrir o nome de um bom homem caso ele não fosse o pai. A situação é desesperadora. A White Star Line não vai ajudar Mary, nem o fundo de ajuda aos familiares dos músicos. E o bisavô de Christopher, Andrew Hume, está prestes a tornar a vida de Mary Costin ainda mais difícil. Faz 6 meses que o Titanic atingiu o iceberg. Sexta-feira, 18 de outubro de 1912. Na Escócia, o pai do músico Jock procura uma reparação. Ele apelou ao fundo como dependente do falecido Jock Hume, dizendo ter provas conclusivas de que seu filho não é o pai da criança gerada pela senhorita Mary Costin. Acho que Andrew Hume considerava os Costin pessoas sem recursos e que não gostariam de enfrentar um processo, mas por azar dele, a mãe da Mary, Susan, trabalhava numa firma de advocacia como zeladora. E quando os sócios dessa firma em Dumfries souberam do que aconteceu a Mary e da maneira como ela foi tratada, eles ficaram ultrajados e ofereceram seus serviços de graça às Costin pelo tempo que fosse preciso para enfrentar Andrew Hume no tribunal. Na sexta-feira, 18 de outubro de 1912, a mãe de Christopher nasceu. Ela foi chamada de John Hume Costin, em memória de seu pai violinista. Nesta casa na Buccleuch Street 35 em Dumfries, minha mãe nasceu, e esta é uma foto dela, uns 2 anos depois, com a mãe, Mary Costin. Ela estava longe de se sentir envergonhada por ter um filho ilegítimo. Ela fazia de tudo para exibir a filha. A minha mãe lembra dela fazendo goma de batatas para que os vestidos ficassem absolutamente engomados e limpos. Como pode ver nesta foto, ela está usando botas amarradas bem bonitas. Mas quando Mary registra o nascimento da criança, não pode declarar Jock como pai.
Andrew Hume diz que vai negar a paternidade aqui no tribunal. Caso ele não comparecesse no dia, não haveria nenhuma evidência para contradizer a evidência da Mary. E ela conseguiu testemunhas que puderam comprovar que existiu uma relação longa de fato. Cartas de amor e depoimentos de testemunhas apoiam a declaração de Mary afirmando ser mãe de uma filha de Jock, junto ao postal final de Jock enviado de Southampton. Ele enviou um postal amoroso diretamente de Southampton justamente na noite anterior ao Titanic zarpar, dizendo que queria casar com ela, o que indicava a sua intenção. Mas também tinha algo que os dois sabiam e que não tinham partilhado com ninguém na época. O tribunal considera que há evidências claras para negar os pedidos de Andrew. Na ação de Mary Catherine Costin contra Andrew Hume, professor de música, o xerife substituto de Dumfries e Galloway considera que a criança é filha legítima de Mary Catherine Costin e John Law Hume. E o registro foi corrigido de acordo com a sentença. Deve ser a última vez que vamos ouvir falar do senhor Andrew Hume. Graças a Deus. No final do ano, Mary finalmente recebe o dinheiro que era seu por direito. Mas o legado negro do Titanic sempre estará lá, até mesmo para as famílias dos passageiros mais ricos a bordo. Sábado 31 de maio de 1913. Um ano depois do Titanic ter afundado, um obelisco é fundado em Dumfries em memória a Jock, violinista do navio. Ele é o herói da cidade, mas todas as esperanças de seu pai viraram pó. Andrew Hume tinha muitas ambições para seu filho, que tinha enorme talento musical. Ele sabia que ele viajaria o mundo. Mas é extremamente irônico e trágico Jock ser lembrado por ter perdido a vida aos 21 anos no Titanic. Enfim, Andrew deixou Dumfries falido. Se mudou para o sul e morreu em 1934. Ninguém de sua família foi ao funeral. Joan Costin Lawrin, mãe de Christopher, cresceu e se tornou relações públicas, trabalhando com conhecidas estrelas do cinema britânico nos anos 50. Aos 15 anos, ela fugiu para Londres, trabalhou numa loja de chapéus e conheceu meu pai. Formou uma família comigo e minha irmã e fez uma carreira de muito sucesso na indústria do cinema. John Jacob Astor VI se formou na escola de St. George, aqui em Newport. Ele herdou os $5 milhões quando fez 18 anos. Apenas uma fração da fortuna da família, mas valendo $64 milhões de hoje. Ele se casaria 3 vezes. Seu meio-irmão mais velho, Vincent, também se casou 3 vezes. Toda vez que Vincent renovou seu testamento, ele não deixava nada além para seu irmão mais jovem. Eles não podiam ser mais diferentes. Nunca se falaram. Eu nunca vi Vincent em toda a minha vida. E isso é ruim porque ele não pôde ter filhos e meu pai não tinha pai. Eles eram de gerações diferentes e podiam ter se entendido, mas não deu certo, infelizmente. O naufrágio do Titanic dividiu a família Astor e eles nunca mais se reuniram. A White Star Line, mundialmente famosa, nunca se recuperou da perda do Titanic. Ela deveria ser a linha de supernavios, mas o empreendimento fracassou. Aqueles desastres podem acontecer até quando boas pessoas tentam fazer um bom trabalho, mas havia uma conduta de privilegiar os incentivos errados, sem prezar a cautela, sem prezar o cuidado necessário para evitar riscos. Vemos isso várias vezes em grandes desastres como Titanic ou vazamento de petróleo.
A companhia Marconi sempre disse que a perda do Titanic fez bem a ela. Eles provaram que podiam trazer a notícia mais rápido que qualquer um. O nome do funcionário responsável na noite em que o Titanic afundou era David Sarnoff. Ele fundou a RCA, Radio Corporation of America. O povo de Nova Escócia encarou um grande teste em abril de 1912 e superou o desafio. Acho que todo mundo em Halifax se comportou muito bem. Depois do naufrágio, os homens que arriscaram suas vidas para procurar os corpos, os marinheiros que entraram novamente no navio e a grande equipe de pessoas aqui em Halifax que trabalhou para ter informações o mais rápido possível. Depois de seu trabalho no Titanic, o Mackay Bennett voltou a ser um navio de cabos consertando cabos que cruzavam o Atlântico, ligando a Grã-Bretanha aos Estados Unidos. O capitão Lander voltou ao seu emprego normal. Ele sempre disse que a missão no Titanic foi o trabalho mais difícil que ele foi convocado a fazer. John Henry Barstad continua sendo um pioneiro não reconhecido. Seu método se tornou o sistema padrão para lidar com desastres em massa até hoje, incluindo os ataques terroristas de 11 de setembro. Devemos muito a Barnstead. Certamente pelo Titanic ter sido um dos desastres em massa mais famosos, ele fez muita profissão. É muito claro que existe uma relação direta do Titanic e da metodologia de Barnstead com 11 de setembro. Barnstead se aposentou 2 anos depois do desastre do Titanic. Eu me lembro que mesmo na minha juventude falava-se muito pouco sobre ele. E, sabe, ele era um homem misterioso, com certeza. Mas há um mistério que ainda não foi resolvido. A identidade da criança desconhecida do Titanic. Quantos anos ele tinha? 2 ou 3 anos. Era novinho. Ele parece grande para 2 anos. É. Apesar de sua identidade não ter sido desvendada, numa cidade, ao menos, a memória da criança desconhecida continua reverenciada até hoje.